Sejam bem-vindos a esta casa de oração, de trabalho, de estudo, mas de muito amor também para todos nós. É uma grande alegria a gente voltar a esta cidade de muito calor e um frio gostoso, que eu já sei que ele está esperando a gente mais tarde. Mas o calor humano é o mais importante, é o melhor, é o mais gostoso de todos eles. Abraço, conversa, sorrisos, isso tudo é muito, muito importante para a gente. E nesse nosso intercep desse ano, nessa integração dos centros espíritas, estamos muito felizes, porque além da recepção maravilhosa aqui do Allan Kardec, né, na figura de Edgar, que preparou isso tudo com tanto carinho, nós temos a presença de Heloísa, do nosso lar, de Marinalva, do Deus, Amor e Caridade, de Valéria, do Ceará Espírita, Caridade, de Fátima, do Joana de Ângeles, de Fábio, do Paulo de Tarso. Isso para a gente é um motivo de muita alegria, vocês não podem imaginar quanta alegria. Um dos primeiros interceptos que eu vim aqui foi com o Valdec, faz muito tempo. Eu nem me lembro quantos anos fazem que eu estive aqui nessa primeira vez. E a alegria de voltar e ver essa casa cheia, olhar daqui. 1989. 89, não sei se tem antes. Valdete chegou pronto. Valdete do Chico Xavier. Ou seja, praticamente todas as casas espíritas de Garanhuns estão aqui representadas. Isso para a gente é uma alegria imensa, imensa, imensa. E para a gente não demorar muito, com muitas... transbordando as nossas alegrias, que a gente vai começar a se repetir, a gente vai pedir a Osley, nosso vice-presidente, para fazer uma leitura para todos nós, no livro Seara dos Médiuns, Aliança Espírita, para que a gente possa harmonizar os pensamentos, trocar, né? Agora a gente vai esquecer o mundo lá fora. Tem um amigo muito querido na federação que diz isso. Quando a gente começa, entra numa sala da reunião mediúnica, ele olha para a gente assim e faz: agora esquece o mundo lá fora. Mas isso serve para aqui também. A gente aqui não vai pagar conta, não vai resolver nenhum problema lá fora, né? Não vai. Então vamos ficar aqui, não só de corpo sentado na cadeira, mas sobretudo com os pensamentos, com o sentimento aqui presente. Então, vamos compartilhar hoje e amanhã, nesses 2 dias, com certeza, de aprendizado, de trocas, mas sobretudo de muita amorosidade. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Alegria e gratidão pelo acolhimento. A nossa felicidade, faço minhas as palavras de Cristina, nossa presidente, da alegria que é de ver a casa cheia, não pelo número, porque cheia estaria se só tivéssemos aqui 2 ou 3 encarnados, mas esse corpo a corpo, essa presença, esses abraços, esse olho no olho, né, faz a diferença. E a gente fica muito feliz de poder estar aqui hoje e poder fazer esse trabalho juntos. E para a nossa harmonização, para acalmar os nossos corações e conectar ainda mais, uma leitura da obra Seara dos Médiuns, Emmanuel, ditando ao Chico Xavier, a lição 73. A lição 73, Aliança Espírita. Mensagem recebida na reunião pública de 7 de outubro de 1960, relacionada à questão 334. A mensagem diz assim: aliando as sociedades espíritas para salvaguardar a pureza e a simplicidade dos nossos princípios, é forçoso considerar o imperativo da aproximação do campo de nós mesmos. É certo, ninguém pode exigir que o próximo pense com cabeça diversa da que tem. Cada viajante
vê a paisagem da posição em que se coloca, e toda posição renova as perspectivas. União, desse modo, para nós, não significa imposição do recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo das nossas necessidades, com o serviço da cooperação atuante, a partir do respeito que devemos uns aos outros. Iniciemos assim a nossa edificação de concórdia, aposentando a lâmina da crítica. Zurzir, açoitar. Zurzir os irmãos de luta é retalhar-lhes a própria alma, exaurindo-lhes as forças. Se o companheiro fala para o bem, ainda que sejam algumas frases por dia, estende-lhe concurso espontâneo, para que enriqueça o próprio verbo. Se escreve para construir, ainda que seja uma página por ano, encoraja-lhe o esforço nobre. Se consagra energias no socorro aos doentes, ainda que seja uma vez ou outra, incentiva-lhe o trabalho. Se consegue dar apenas migalha no culto da assistência aos que sofrem, auxilia-lhe o passo começante nas boas obras. Se vive afastado das próprias obrigações, ora por ele, em vez de açoitá-lo. E se está em erro, ampara-lhe o esclarecimento por meio da colaboração digna, lembrando que a azedia agrava a distância. Educarás ajuntando e unirás compreendendo. Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatórias na instituição universal do Evangelho, e sim foi categórico ao afirmar: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E Allan Kardec, explanando sobre a convivência da multiplicação dos grupos espíritas, asseverou claramente no item 334 do capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, perguntando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Vamos fazer a nossa prece pedindo ao Edgar para fazer essa prece de início, para que a gente possa, de fato, unir nossos pensamentos aos nossos sentimentos. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesta tarde. Vamos pedir a nossos mentores espirituais, irmãos do bem, trabalhadores de última hora, que nesta tarde se façam presente para ajudar a entendermos um pouco mais os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através dos trabalhos que vão ocorrer na tarde de hoje. Pedimos a proteção desses irmãos e que assim possamos aprender e entender os desígnios do nosso Mestre Jesus. Que a espiritualidade superior possa nos ajudar sempre. Que assim seja. Obrigada, Edgar. Bem, vamos começar realmente, convidando o nosso amigo, nosso irmão Carlos Polônio, para fazer a nossa palestra de abertura, que tem esse título aqui já projetado, que estamos fazendo do novo cristianismo, meus filhos. Isso é uma fala de Bezerra de Menezes, e Carlos Polônio vai conversar com a gente sobre isso. Queridos amigos, prezados irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Com grande alegria a gente está juntos nessa tarde, só para lembrá-los o que nós vamos falar hoje, e essa frase, como a Cris falou, é exatamente de Bezerra de Menezes,
do livro Jesus e Nós, publicado em 2024. É uma mensagem de convite, é um convite amoroso do irmão mais velho, Bezerra Menezes. Ele pergunta: o que estamos fazendo do novo cristianismo, meus filhos? Uma pergunta de Bezerra de Menezes desse tom é, pelo menos, para a gente refletir. Ela não tem caráter de nos chamar a atenção, mas sim convidar-nos à ação. Entre outras coisas, Bezerra diz assim: dissentimos-nos, divergimos-nos, hostilizamos-nos uns aos outros. Bezerra está dizendo do mundo espírita o que ele consegue enxergar das nossas práticas em a condução do novo cristianismo na Terra. E o que ele tem visto é isso. Ele disse: a gente diverge dos companheiros de lida. Não há nenhum problema em a gente divergir, se o respeito, a amorosidade e a caridade fizerem parte do divergir. Ele diz: a gente hostiliza os companheiros. E confesso que quando a gente leu isso, a gente levou um chacoalho. E ele vai continuar provocando a gente, dizendo assim: subestimamos o trabalho do nosso irmão com a veleidade de que estamos mais bem orientados do que ele. É como se o que eu sou, o que eu sei sobre doutrina, fosse mais importante do que o meu companheiro de jornada. Estão sentindo? É uma chamada a esse trabalho que nós fazemos no dia a dia. Mas diferente desse tom inicial, que parece duro, não tem esse tom. Porque Bezerra é um espírito espírita que está conosco no dia a dia da casa espírita. Diferente de outras ideias, ele está na vida espírita, no dia a dia da casa. Todos nós sabemos disso. Ele diz: algumas vezes a gente subestima o trabalho do companheiro de jornada, acreditando-nos mais conhecedores do que o outro. E ele diz assim: não é isto que aprendemos com Jesus. Como se ele precisasse relembrar-nos do modo ou o que o mestre nos ensinou a fazer todo o tempo. Mas é verdade, amigos, a gente precisa entender que a gente também falha. A gente esquece o próprio caminho. E ele diz: não foi aquilo, a dissensão, a divergência, a veleidade com que a gente encara o outro como sendo menor, não foi isso que a gente aprendeu com Jesus. Ele disse, ele nos ensinou que o mais esclarecido ajude o mais ignorante. Não foi o que o Cristo ensinou para a gente? Foi isso. Ele ensinou que o lúcido clareie o alumbrado, aquele que está sob sombra, a sombra da ignorância. E aquele que tem discernimento apresente os vários caminhos, narrando a excelência de um caminho e os perigos do outro, e olha como é arrebatador a lição do Bezerra. E ele diz: permitindo, no entanto, que cada qual siga conforme o seu nível de evolução. Aí, companheiros, é porque a lida tem uma nuance de diversos níveis de trabalhadores, e eles vão ter diferença, sim, e eles talvez não compreendam da forma como nós compreendemos, sim, mas o que o Bezerra está dizendo: olha o que Jesus te pediu. Se você tem a luz do discernimento, apresenta para o companheiro a alternativa, aquela da excelência, e apresenta os perigos do outro caminho.
com a docilidade de quem entende que ele está num nível de aprendizagem diferente da sua, talvez. E ele precisa seguir o próprio caminho, a própria jornada. Diz Bezerra: o centro espírita, meus filhos, é um tabernáculo. Eu levei um choque quando eu vi isso. Porque quando Bezerra fala de tabernáculo, Bezerra vai levar a gente para a Gênese mosaica. O que é o tabernáculo para Moisés? Está aqui, ó. Êxodo 25, 1 até o 10. Ele diz assim: o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta no santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo de tabernáculo. A nossa pergunta provocada por Bezerra é: estamos construindo o tabernáculo que é a casa espírita? Que deve ser esse lugar do encontro com o divino, essa escola que disciplina, que faz a disciplina espiritual acontecer. Esse espaço de oração e reflexão é o lugar da paz, é um centro de orientação para toda a comunidade. Quantas vezes o centro espírita não é o centro de apoio a toda uma comunidade? O tabernáculo também é o símbolo da caminhada espiritual do povo. Será que o centro espírita tem sido esse centro de excelência para a jornada espiritual de todos nós? E Bezerra diz assim: não importa onde ergamos o centro espírita psiquicamente. Olha que lindo ele dizer isso. A construção mental atrai para ali mestres e orientadores, mas também aflitos e desesperados, fazendo que o centro espírita se transforme na escola de educação e reeducação, o hospital para o atendimento das mazelas e a oficina para o trabalho de dignificação de todos nós. Diz Bezerra: o mundo está cansado, não é verdade? Há um cansaço no mundo sobre todas as coisas, sobre o tempo, a forma de fazer, as buscas que parecem atuais, a busca por poder, posição, prestígio. Ele diz assim: o mundo está cansado, amigos. E ele diz: mas com Jesus é diferente. A lição dele é diferente. Quando é que o espírita se cansa? Nunca. Não tem cansaço para a gente. Por quê? Porque a gente reenergiza toda a vida quando faz cada um dos nossos trabalhos. Não é verdade? O pão entregue traz uma energia nova, de não cansaço. Por isso que o mundo pode estar em cansaço, mas com a lição com Cristo, isso tudo é diferente. Diz Bezerra de Menezes: despediu-se da terra numa cruz, de braços abertos para afagar toda a gente, todas as gentes que fossem na direção dele. Hoje, ressuscitado no Espiritismo, ele nos convoca. E aí vem as convocações de Bezerra de Menezes ao nosso trabalho. Diz ele: não vos perturbeis. Está no Evangelho, tá? Não vos perturbeis. Mas ele diz, olha o que o Bezerra diz: não vos perturbeis, não perturbeis ninguém. Por que Bezerra disse isso? Ai, Diná, me inquietei com essa frase dele. Por que Bezerra vai dizer? Está no Evangelho, é uma promessa do Cristo: se tu tens a mim, não te perturbas com a vida. Mas Bezerra vai dizer: não perturbei-vos, mas não perturbe a ninguém. Ele não teria dito isso à toa, sem razão de causa. Isso talvez para a gente refletir. Sigamos. Ele diz: sois embaixadores da nova era. E esse novo tempo tem que inaugurar uma nova forma de viver a vida simples que a gente vive. Diz ele: conscientizai-vos de que a gente é embaixador desse tempo novo. Amigos, no começo da mensagem, ele diz: a miséria da tumba deixou de existir. Essa miséria do nada
que era o futuro com a tumba. Se isso acaba com o Espiritismo, nós somos esses embaixadores do novo tempo, que não tem medo de viver, tem alegria para viver. Conscientizai-vos e segui adiante, diz Bezerra de Menezes. Olha o que ele diz. Se talvez a gente precisasse de uma mensagem para entender se nós estamos fazendo o nosso papel no lugar certo, ele diz: cada um está no lugar que deve, aquietai-vos, porque não tem gente assim no movimento, antes, vivem inquietos. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo certo? Está aqui, fala de Bezerra de Menezes. Cada um está no lugar que deve estar. Asserenando-vos, abrindo-vos a verdade, e ela vos orientará. É porque algumas vezes, esquecidos, a gente deixa de lembrar que basta as nossas serem as melhores intenções, as nossas serem as melhores vibrações, e os nossos irmãos superiores estarão ao nosso lado, apoiando a causa no movimento espírita. Diz Bezerra: amigos espirituais nobres, inspiram-vos, ouvi-os. Por que Bezerra tem que falar isso? Não inquieta vocês? A mim me inquieta profundamente. Por que o Bezerra de Menezes, que tem um monte de gente para dar assistência no mundo espiritual, tem que parar um tempo, numa mensagem como Divaldo, e dizer para os espíritas de todos os tempos que a gente ouça os espíritos superiores? Por que ele está dizendo isso? De minha parte, de nossa parte, a gente pensa que é porque talvez a gente não esteja ouvindo os espíritos superiores. Ele diz: segui adiante encorajados. Olha aí, eles falam ao nosso coração e dizem: segue adiante, toma coragem e segue o trabalho que você está fazendo. Ah, mas tem pouca gente lá, não tem problema. Ah, mas tem isso aqui. Tem um monte de dificuldades, claro que tem. Todo pioneiro, olha o que ele diz, todo pioneiro caleja a mão, embrutece a tez com os raios ardentes da luta e dulcifica a alma ao caminho de Deus. Que a gente não espere facilidades, docilidades, não. Que a gente trabalhe arduamente do jeito que a gente sempre fez, porque não me parece que aqui em Garanhuns tenha a luta simples. As lutas devem ser, como em outros lugares, as lutas duras do dia a dia. Continuemos a nossa luta, firmes, fortes. Bezerra diz isso, e nós não poderíamos deixar de dizer, para essas reflexões iniciais, evocar o grande filósofo espírita pós-Kardec, Leon Denis, lá no Magistral, no Invisível, que ele diz: o Espiritismo será o que o fizerem os homens. Eu não consigo enxergar uma outra fala que seja mais contundente, responsabilizadora e clara dos nossos deveres do que essa. O Espiritismo será o que o fizerem os homens. Muita paz, meus amigos, muita paz. Final. Bom, pede o rito que quem vem depois agradece quem vem antes, né? Então, muito obrigado, Carlos, pelas palavras, que certamente vão inspirar a nossa caminhada. E agora vem mais um boa tarde, né? Que já foram mais de um, mas boa tarde. Eu me chamo Rinaldo, atualmente estamos aí compondo a equipe do Departamento de Integração Federativa, né? Que conta com a gestão atual de Wilson, que está por aí, né? Caminhando, organizando os nossos bastidores. E na nossa divisão de tarefas, ficamos no encargo de explicar como é que vai ser a nossa dinâmica da tarde. Então, todos vocês receberam uma programação, né, que consta não só os nossos momentos da tarde, mas também os momentos da manhã, de amanhã. Né? E agora, para a nossa atividade da tarde, nós teremos 3 oficinas. Oficinas essas que foram escolhidas
os temas em encontro online, né, com as representações das casas espíritas de Garanhuns, né, e aí foi selecionado, portanto, as 3 oficinas que nós teremos a oportunidade de vivenciar. A oficina A, que tem por tema Internet e Saúde Integral do Jovem, o autocuidado com o corpo e a alma, que está a cargo da responsabilidade de Ana Maria Chanvroni, que é a nossa diretora atual, né, do Departamento de Infância e Juventude. Essa oficina vai acontecer na primeira sala da casa, né, que inclusive aqui tem a porta lá, antes da porta principal, né? Então a gente vai ter essa oficina lá nessa sala. A segunda oficina tem por título Mediunidade, Estudo e Prática. Esta oficina irá acontecer aqui no auditório com o Wellington, que está ali, né, sentado, que é um dos nossos coordenadores lá responsável pela área de estudo da mediunidade na FEB. E a terceira oficina tem por título O Livro Espírita, que está a cargo de Edna Santos, nossa atual coordenadora do Departamento de Estudos Doutrinários, e esta vai acontecer na sala que fica atrás da livraria. Então, quando a gente entra, logo à direita temos a livraria, passando a livraria tem uma porta, a gente sala tem da mediunidade, se não me engano. a sala da mediunidade da casa. Então, nós teremos essas 3 oficinas, onde a gente terá a oportunidade de dialogarmos sobre os temas. A gente